Olá, boa noite, seja bem-vindo. Você está na Rede Família de Televisão, Rede Família Esportes para todo o Brasil. Quero, antes de mais nada, agradecer todo o carinho do nosso telespectador. Aliás, o Rede Família Esportes e toda a programação da Rede Família é voltada especialmente para você de todo o Brasil que acompanha a programação da Rede Família. Então, um grande abraço a você. É lógico que é um horário alternativo, das 7 às 8 da noite. Um horário onde a pessoa que está em casa, né, Marina? Chega do trabalho, muitas vezes sem saber dos principais acontecimentos do esporte nesse dia. Então tem a oportunidade de se ligar na Rede Família. E quem não gosta muito de novela, né, que é o caso da maioria dos homens, lógico, tem homem noveleiro, né? Eu não vou contar aqui, tem uns 10 aqui noveleiros. Mas quem não gosta de novela tem a oportunidade de assistir as informações do esporte no Brasil e no mundo, aqui no Rede Família Esporte. Um grande abraço a você de todo o Brasil. Marina, o que nós teremos de bom no nosso programa de hoje? Boa noite, Guina. Uma boa noite a você de casa. Para nós é sempre um prazer saber que tem gente curtindo o programa, que a gente faz com todo carinho para você de casa. Então, informações importantes hoje, aliás, polêmica, viu, Guina? Olha só, Justiça bloqueia contas de Luxemburgo para pagamento de dívida, mas não encontra dinheiro. Nós vamos saber que dívida é essa e por que não encontrou dinheiro. Não tinha dinheiro na conta do homem? Não tinha dinheiro. Pô, se Luxemburgo não tem dinheiro, você imagina eu então, hein? Mais uma notícia importante também, Vasco pede 30 milhões para liberar Dedé ao Corinthians. Fiada. FIFA quer tirar Marinho da presidência e quer dar o cargo, sabe para quem? Para quem? Pro Ronaldo. O Ronaldo não quer, o Ronaldo tá apoiando André Sanches. Bom, mais uma notícia também, eficiente e querido, Tata promete manter o Santos de Muricy. Essas e outras informações Muricy não aqui. quis viajar pro Piauí não, rapaz, é longe demais isso aí, vai mandar o Tata pra lá. Cuidado, Tata, ficou se vira doente, aí, meu irmão. Né, olha que situação. Ele teve um probleminha de saúde. Tá certo. E se você também quer participar conosco, tem o facebook.com/Rede Família Esporte. Você pode curtir, mandar o seu comentário, as suas sugestões. Nós também temos o nosso e-mail, esporte@redefamilia.com.br. E lembrando que se você perdeu alguma edição do nosso programa, já está disponível no YouTube. Então o pessoal pode digitar RF Esporte e ter acesso aos programas que você não assistiu por algum motivo especial. Tá bom? Com certeza. Tivemos um probleminha no YouTube, mas hoje estarei mandando os programas que não foram pro ar. Nós estamos mandando hoje lá para o YouTube. E eu tenho a grata satisfação de receber aqui em nossos estúdios hoje, né? Hoje com convidados extremamente especiais. E quinta-feira todo mundo sabe que o Veloso é o nosso comentarista pós-rodada. E hoje eu tenho a grata surpresa de todo telespectador que está em casa, o pessoal da região, o torcedor do 15 Piracicaba, vai gostar muito de ver que Edson Só está aqui, um treinador renomado de todo o nosso interior de São Paulo, todo o nosso Brasil. Aliás, na minha opinião, eu já falei com o Edson Vieira, estou falando com o Edson Só agora. Na minha opinião, um dos melhores treinadores hoje em atividade no nosso interior. Não tem quem não conheça melhor Série A3, Série A2, está agora na Série A1, conhecendo o Série A1, que está pisando num campo minado, mas está dando conta disso, eu não tenho dúvidas disso. E o Edson é extremamente competente para isso, está dirigindo o 15 Piracicaba, numa situação complicadíssima, conseguiu dar a volta por cima, mantendo o 15 lá em cima, e eu não tenho dúvidas que se a diretoria do 15 quiser uma pessoa que possa, pro ano que vem, montar uma estrutura legalzinha, esse nome está aqui e eu tenho certeza disso. Nós acompanhamos o Edson muito tempo na Série A3, transmitindo os jogos da Série A3 e depois de um longo tempo eu tenho a grata satisfação de encontrá-lo novamente. Edson, obrigado pela presença mais uma vez, satisfação em tê-lo aqui. Obrigado, Guina, o prazer é todo meu. A gente que já se conhece há algum tempo, né, rodando esse interior de São Paulo aí, infelizmente conseguindo bons trabalhos. Nós que já passamos em todas as divisões, desde a B1. Desde a B, verdade, Independente. A 3, a Independente, a 3, a 2. E recentemente iniciamos um trabalho no Penapolense e agora no 15 de Piracicaba. Então, a satisfação, né, a gente subindo alguns degraus aí dentro da profissão. É verdade. E temos a grata satisfação também de trazer o Adriano, que é meio campo da equipe do 15 Piracicaba. Adriano, você é meia ou volante? Boa noite. Boa noite, eu sou volante, né? Volante. Mas também... Quebra o galho ali na meia também quando o Edson precisa. Quebra o galho quando precisa, né? A gente tem que estar sempre preparado para jogar em outras funções, né? Quando o professor precisar e poder contar com o atleta. E você vem se tornando o talismã do Edson, muitas vezes entrando, decidindo. É sempre bom estar focado, porque muitas vezes alguém, né, os jogadores que estão no banco de reserva, muitas vezes não entendem muita situação de compor um banco de reserva. Mas às vezes é importante saber e ter a capacidade de ter esse discernimento, de saber que muitas vezes o treinador coloca no banco de reserva
por ter um outro jogador em melhores condições, mas tem que estar focado também, aguardando a oportunidade, que quando vier a oportunidade, e você está fazendo isso em sua carreira, sabendo e tendo a humildade de né, concordar com o banco de reservas, e quando está entrando, está decidindo e ajudando o Edson e também a equipe do 15. Ah, com certeza, né? A gente trabalha sempre para querer estar jogando. É verdade. Mas é como eu sempre falo, é o professor que decide, e eu respeito a opinião do professor. E eu estou sempre trabalhando, e sempre quando ele fala para a gente entrar, para fazer a leitura do jogo, né, eu sempre fico prestando bastante atenção quando estou no banco, após os jogos, né, para mim poder entrar e ajudar o time. Isso é bom, isso é bom. Isso chama-se conjunto, né? Isso chama aquilo que a gente... O conjunto é o mais importante do que o individual. Muitas vezes a gente pensa, né? O jogador tem fulano e tal que decide a jogada. Só que isso não é tudo para um time. O time de futebol tem que ter o coletivo. E o coletivo é muito importante. E quando os jogadores têm essa capacidade de entender que o coletivo vem antes do pessoal, né? Isso é muito importante. Quem ganha o grupo, ganha profissionalmente o trabalhador também, o jogador, porque ele pode crescer e ir num clube maior, e o clube maior tem essa filosofia, muitas vezes, como um Tite, por exemplo, hoje, de priorizar quem está numa melhor condição. Muricy também é assim. Então, outros treinadores acabam tendo e querendo jogadores para trabalhar com ele que tem essa característica, saber trabalhar em grupo. E não é só no futebol não, Marina. Na parte profissional, em qualquer outra profissão também é assim. Hoje em dia, profissionais que não sabem trabalhar em grupo, infelizmente, não tem lugar no mercado. Vamos começar o nosso programa de hoje falando um pouquinho do Corinthians, né? O Corinthians que amanhã enfrenta o San José para definição da primeira colocação. Quem será primeiro, Tijuana ou o Corinthians? O Corinthians hoje é primeiro. O Tijuana está na segunda colocação, diferença de saldo de gols. Mas vamos ver o que o Corinthians precisa, né, para que ele possa ser o primeiro do grupo. E também o Corinthians aproveitou na tarde de ontem para apresentar os novos uniformes de 2013. Põe na tela. O volante Paulinho e Alexandre Pato atacaram de modelos e apresentaram os novos uniformes, que foram inspirados no primeiro título nacional do Corinthians, o Campeonato Brasileiro de 1990. O herói da decisão, Tupanzinho, foi lembrado. O ex-atacante ainda recebeu outra homenagem. O gol da vitória em cima do São Paulo foi eternizado no painel gigante. Ficou um pouquinho barrigudo, né? Um pouquinho gordinho, treinando menos, né? Mas é a satisfação imensa, né? Pela essa homenagem. Tupanzinho foi o 6º ídolo do Timão homenageado nos muros do centro de treinamento do clube. Uma inspiração para quem sonha fazer história. Quem sabe aí nós possamos estar no próximo gol do Muro. Alexandre Pato e Paulinho agora vão tentar ajudar o Corinthians a conquistar a liderança do grupo 5 da Libertadores. O adversário desta quarta-feira traz péssimas lembranças para o Timão. Foi contra o San José, na Bolívia, que o garoto Kevin Espada morreu após ser atingido por um sinalizador lançado por um torcedor corintiano. Sobre o ocorrido, sempre vai ficar com isso na cabeça, vai ficar marcado. Mas de que temos que esquecer um pouco, né? Já ocorreu, já faz algum tempo. E agora um jogo muito importante para nós buscarmos a primeira colocação. Agora esperar até amanhã para ver se o novo uniforme vai dar sorte para os corintianos. Tá, então, a matéria que evidencia essa situação e algumas informações importantes que a Marina vai passar também para a gente agora, sobre a situação do Kevin, né? Aliás, ontem deveria ter acontecido a reconstituição da morte do menino. Os 12 torcedores foram levados a Oruro, lá no estádio, só que infelizmente me parece que a família não estava lá. Então olha a situação, se nem a família está dando importância para o caso, ontem tem uma reconstituição importante, né, para elucidar aquilo que ocorreu com o garoto. E aí os torcedores presos vão até esse lugar, a polícia vai, todo o Ministério Público vai, chega lá, a família do rapaz não foi para fazer a reconstituição. Que situação aí, tiveram que adiar, né? Pois não, Marina, você não chamou também para... Quantos mil ingressos são vendidos para amanhã? O Corinthians já vendeu antecipadamente 30.500 ingressos para o jogo de amanhã. Amanhã é casa cheia, né? Não era de se esperar outra coisa. Agora, Edson, é importante a manutenção, e a gente sempre fala nisso, e é um assunto que nós sempre abordamos em todos os programas. Treinador que não permanece no cargo, que não consegue montar um elenco,
que não tem essa vida longa no clube. Dificilmente o clube consegue ter sucesso com relação a isso. O Corinthians hoje é um exemplo na manutenção do treinador, manutenção de alguns jogadores chamado espinha dorsal, que é o que a gente sempre pede também num time de futebol, para o sucesso de uma equipe como essa? Não tem dúvida. Eu acho que a permanência, né, a sequência dos trabalhos são fundamentais para que você consiga os resultados. Embora no futebol, principalmente brasileiro, né, a cultura é um pouco cruel, né, com os técnicos, com os treinadores. Depende muito dos resultados. Então, eu acho que os clubes deviam visualizar, né, um pouco mais o planejamento para que você conseguisse os resultados no futuro. Isso é um pouco que histórico dentro do futebol brasileiro, né? A primeira cabeça que rola quando a coisa não dá certo é o do treinador. Será que nós estamos na mão inversa e essa história de historicamente, não está na hora já de acabar com isso, Edson? Eu acho até que está mudando um pouco essa mentalidade. Eu acho que os dirigentes estão tendo um pouco mais de paciência, né? Um pouco mais de inteligência para admitir realmente que alguns trabalhos eles não vêm com resultado imediato, né? Precisa-se de um planejamento, precisa-se de um tempo, né, para que as coisas vão se encaixando e os resultados vão acontecendo. Mas eu acho que o caminho mais correto é exatamente esse, um trabalho com planejamento, um trabalho que dá condição, né, para o treinador colocar, impor a sua condição, a sua filosofia, e para que os jogadores também vão assimilando. Então nós temos alguns exemplos hoje, e o Corinthians é um grande exemplo hoje, né? O Tite já há 2, 3 anos na frente, e os resultados vão acontecendo. Mas se o Corinthians, na época, se não me engano, do Andrés, né, não tivesse... A derrota contra o Tolima, né? Contra o Tolima, não tivesse, né, a paciência, a inteligência até de segurar o título naquela oportunidade, talvez o Corinthians não tivesse chegado onde chegou hoje. É verdade. Agora, Adriano, o Paulinho, que nós vimos na matéria ali, é um exemplo de um jogador que saiu de um time pequeno, né, estava no Bragantino, para um clube grande. E é lógico que isso a gente sabe que é o sonho de qualquer jogador. Esse tipo de exemplo faz com que cada um de vocês também lute sempre por um lugar, galgar um lugar ao sol muitas vezes, né? Com certeza. Eu penso dessa forma, né? Estou trabalhando para isso, quero chegar no objetivo de chegar a um time grande. E é que nem sempre o professor fala, volante que não chega, hoje fica complicado. Morre de fome, como diz, morre de fome. Hoje em dia o volante tem que fazer gol, tem que estar chegando. Além de marcar, hoje os volantes cresceram, né? Vamos dizer. Antigamente só marcava, hoje não. Só hoje destruía, né? Só destruía, hoje não. Hoje o volante arma, constrói, ataca, finaliza, chega para fazer, tem que dar o passe. Tem que dar o passe e voltar para marcar. Hoje em dia o volante é muito mais meia do que propriamente volante. O cara que só marca, o próprio Ralf também evoluiu muito no Corinthians, né? É um jogador que só destruía. E aí colocou-se na cabeça dele que essa função, é lógico que ele faz com muita maestria, mas e outros jogadores também o fazem, mas que também tem que chegar um pouco, melhorar o passe, porque depende muito. O meio-campo hoje é o coração. Um time que não tem meio-campo hoje de pegada, de força, de saída, de toque de bola, infelizmente não chega a lugar nenhum, né, Edson? Sem dúvida. Eu acho que o futebol hoje está muito dinâmico. Não é? Então o jogador tem que se modernizar. O Adriano é um caso específico. É um jogador que você coloca como segundo volante, né, costumam dizer, como um terceiro homem, com um pouco mais avançado. Então o jogador tem que ter consciência hoje da necessidade hoje do futebol moderno, né? Tem que marcar, tem que jogar, tem que sair, tem que atacar, tem que ter uma força de recomposição. Então o futebol hoje exige essa dinâmica e essa disciplina do atleta. É verdade. Eu me lembro, e ontem nós estávamos falando isso, Edson e Adriano, o São Paulo de uns 10 anos para cá, mais ou menos, né, uns 10 anos atrás, prevalecia muito o sistema defensivo. Lógico que com a maestria dos seus jogadores, nós lembramos de Lugano, outros jogadores que marcaram época no São Paulo dos títulos de Libertadores de América e Mundial. Só que tinha por trás 2 volantes de muita marcação e também de uma inteligência, que era Mineiro e Josué. Então, quer dizer, eu defino hoje uma equipe hoje, os 2 volantes para mim
Se você tiver um encaixe perfeito nessas duas posições, o volante, o primeiro volante e o segundo volante, que a gente chama de segundo volante, que é o volante um pouco mais de saída, se você tiver um sincronismo desses dois, você pode ter uma defesa sólida, porque ele vai ajudar também na recomposição defensiva, cobrindo os laterais, e um volante de saída também pode ajudar os meias na construção da jogada. Quer dizer, se conseguir encaixar esses volantes num sistema de jogo, o time fica perfeitinho, né? Você pode não ter um meia, você pode não ter um centroavante de qualidades extremas, mas se você tiver dois volantes que se encaixem perfeito no esquema, você praticamente meio time já está definido ali, né? Não tem dúvida, porque os meias hoje que jogam mais avançado, eles recebem uma marcação mais forte. Então quando você tem os volantes que saem, que aproximam, né, então você ganha força ofensiva, ou seja, você ganha o equilíbrio para sua equipe. Isso é muito importante, é legal, interessante, porque às vezes o povo que está em casa, né, o torcedor que está em casa, muitas vezes gosta desse papo que a gente abre com o treinador, com o jogador também, porque muitas vezes a pessoa vai para o campo e não fica sabendo esses detalhes internos. Então é um momento que a gente possa explicar algumas situações, o que é esse tal de primeiro volante. A gente muita Guina, o que é esse tal de primeiro volante que você fala, de segundo volante? Eu não entendo. Só sei que tem dois caras marcando, mas não necessariamente precisam ser dois volantes de marcação. Um você vai ter que ter para fazer a saída de bola, a ligação do meio com os meias ou com o ataque. Senão você vai ficar aí só na marcação, você vai atrair o time adversário todo para cima de você, porque você vai recuar um pouco, jogar um pouco mais defensivo. Aí não vai dar certo, não. Marina, nós temos informações importantes, você deu na manchete algumas informações importantíssimas. Vamos agora falar de algumas dessas? Bom, então vamos falar, daqui a pouco acho que nós vamos passar um VTzinho do treino do Santos. Daqui a pouquinho. Vou passar então uma informação importante. Nós falamos aqui do Mário Felipe Pérez, de 59 anos, né, que vai comandar o Santos nessa quarta-feira, no início da trajetória pelo bicampeonato da Copa Brasil. Importante a gente falar aqui algumas citações. Foram feitas 2 entrevistas com ele, com o Tata, para saber o que ele está achando, né? Então, exclusivo, o Lancinete publicou como que os jogadores vão reagir, no caso, com a baixa de Muricy. Aí ele respondeu da seguinte forma: são coisas que acontecem. Os jogadores estão normais, aconteceu um imprevisto, visitei o Muricy no sábado e ele está muito bem, já está em casa, só está recuperando e se cuidando em questão da alimentação. Uma outra pergunta interessante também, qual a expectativa para a estreia, né? E a resposta foi essa: nosso pensamento é ganhar o jogo. Vamos jogar para ganhar. Se for 1-0, 2-0, 3-1, não importa. Estaremos indo para ganhar o jogo. E já que você falou do Santos, né? O Santos já está no Piauí. O time tem um importante desfalque, o técnico Muricy Ramalho, que continua de repouso. Mas Tata estará comandando o time do Santos, que enfrenta o Flamengo do Piauí amanhã, na estreia da Copa do Brasil 2003. Vamos ver essa matéria. Penúltimo treino antes de estrear na Copa do Brasil. Competição que garante vaga na Taça Libertadores da América. Time completo em campo, quer dizer ao menos todos os jogadores. Já o líder da equipe não participa da preparação e nem do duelo contra o Flamengo piauiense. Jogo que acontece fora de casa. Muricy Ramalho não embarca para o Piauí. Ele continua repousando, se recuperando da inflamação que teve no intestino. Então, o treino dessa terça-feira também vai ser comandado por Tatá, o braço direito do técnico. Muricy deve voltar no fim de semana. Sábado, o Peixe enfrenta o União Barbarense, no interior paulista, pelo campeonato estadual. Tá aí então, né, essa notinha coberta do Flamengo, né, do Piauí, também do Santos, que se enfrentam amanhã. O Santos quer livrar-se desse primeiro jogo já para eliminar o jogo da volta. Então nós estamos tendo algumas surpresas, né, nesses jogos. Lógico que não temos mais bobo dentro do futebol e o Santos tem que ir realmente para jogar bola, porque se for pensando que já eliminou o Flamengo antes de jogar, fica complicado, né? E eu acho que o Muricy, sem problema, o Tata é um excelente treinador também, fiel escudeiro de Muricy Ramalho, acho que não vai ter problema nenhum. Não, lógico que se pergunta se vai ter problema ou não, mas isso é uma coisa normal que o repórter vai perguntar mesmo. Mas eu acho que não tem problema nenhum. Edson, acho que a mesma linguagem que o treinador fala, o auxiliar também, que trabalham sempre juntos, eu acho que aí nesse caso não tem problema nenhum. É só a presença mesmo ali que os jogadores vão sentir falta do Muricy, mas em função de Tata e Muricy, acho que não tem problema nenhum, né? Tranquilamente, o Tata já está há algum tempo com o Muricy, está totalmente integrado dentro do sistema, né, dentro daquilo que o Muricy gosta, enfim. E os próprios jogadores também já estão acostumados, né, há algum tempo com o Tata, então não vejo nenhuma dificuldade. Já que falamos de futebol, amanhã temos rodada também da Libertadores de América,
E um confronto interessante é Fluminense e Grêmio, né? Grêmio e Fluminense jogando na nova arena do Grêmio. E o Fred está de fora, 2 semanas afastado por uma lesão. Vamos ver essa matéria. Fred sentiu a lesão sábado na partida contra o Resende. O departamento médico informou que o atacante vai ficar afastado por 3 semanas. O time não poderá contar com Fred nos 2 últimos jogos da fase de grupos da Libertadores. O Fluminense vai jogar amanhã contra o Grêmio e enfrentará o Caracas no próximo dia 18. Fred provavelmente também não poderá participar do jogo contra o Chile, no dia 24, o último amistoso da seleção brasileira antes da convocação para a Copa das Confederações. Só lembrando que o Fluminense não vai enfrentar o Chile, vai enfrentar o Huachipato do Chile. Acho que a repórter não conseguiu falar o nome do Huachipato, vão enfrentar o Chile. Mais fácil, tranquilo, sem problema nenhum. Mas é o Huachipato. É um grupo extremamente difícil, né? 6 pontos para o Huachipato, 7 para o Huachipato, 6 para Fluminense e também para o Grêmio. Então amanhã um confronto direto. Quem ganhar praticamente já dá um passo muito grande para a conquista dessa vaga. E olha, tem que tomar cuidado, porque com essa diferença muito pequena dos clubes na classificação, qualquer vacilo vai ser complicado. E o Fluminense tem um desfalque interessantíssimo, né, que é o Fred, o matador Fred, e o Fluminense já se adaptou, já se adequou à entrada do Fred, ao estilo de jogo do Fred. Vai ter um pouco de dificuldade, mas é lógico que dentro das 4 linhas, os jogadores vão procurar esquecer esse desfalque e o jogador que entrar vai ter a oportunidade de mostrar um bom futebol. Vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta trazendo muito mais para você.